Masnon Service. Somos uma empresa de comunicação e marketing. Temos transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube de diversos eventos, tais como casamento, culto, cruzadas, concertos, seminários, graduação e muito mais. Temos também sessão de fotografias para aniversário, publicidade e outros fins, produção de cartazes e spots publicitários. Contacte-nos pelo número Masnon Service. Qualidade, rapidez e eficiência. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Bilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724-87-230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Querido Deus, querido Pai amado, queremos te agradecer em primeiro lugar pela tua graça que nos permite cá estar hoje. Quero te agradecer, Pai, porque isto é fruto da tua bondade e do seu amor para conosco. Senhor Deus, enquanto hoje estivermos aqui, quero pedir que esta conversa possa ser uma conversa, Pai, que agregue um valor. Que, Pai, o Senhor possa, que não estejamos aqui somente para falarmos daquilo que a gente acha que é o correto, mas aquilo que está na sua palavra. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor possa cá estar presente enquanto nós conversamos. Pai, nós queremos fazer deste momento um momento que dê glória ao seu nome. Quero te agradecer mais uma vez, Pai, pela sua bondade, por aquilo que o Senhor tem feito, pelas nossas vidas e por essa oportunidade de cá estarmos hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Amém, amém. Cordiais saudações, cara e caro internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição de podcast João 8:32. Quinta-feira sim, 18 horas, a gente chega no seu dispositivo eletrônico a partir de diversas plataformas digitais, tais como Facebook, YouTube e também Instagram da Masnon Service. Senhoras e senhores, temos espaço de publicidade aqui neste podcast João 8:32. Você que tem um produto, que tem um bem, que tem um serviço, você que tem um evento que precisa ser anunciado, por favor, entre em contato com a produção. Está aí o número 86 66 84 300 para que o seu evento, seu produto, seu bem, o seu serviço possa ser anunciado durante as transmissões de Masnon Service. Temos também esta câmera, não é, de segurança, uma câmera de segurança Wi-Fi, né, uma câmera de segurança Wi-Fi muito boa, não é, para colocar no seu edifício comercial ou edifício residencial para controlar, não é? Mesmo na sua ausência, você fica a par
daquilo que acontece. Conecta esta câmara no seu bocal, conecta à internet e também conecte ao seu celular através de um software e mesmo à distância você fica a controlar a sua câmera, monitorar a sua câmera, não é? Tá aí, não é? Tá aí, não é? Controla ali a sua câmera, monitora, não é? Monitora a sua câmera, não é? Monitora a sua câmera aí e facilmente, não é? Facilmente aí, não é? Fica a saber de tudo que acontece, né, na sua casa. Também ligue para nós e leve essa câmera a um preço muito acessível. Se não sabe montar, não se preocupe. A gente lhe dá dicas ou a gente monta para si. Ai, muita coisa que está vendo aqui. Temos também esse router, né, um aparelho, você coloca um cartão de rede com internet e espalha, não é? Todo mundo que está na sua casa vai conectar no celular, no computador, televisão, mesmo aquela câmera precisa de internet, então é precisa de um router para espalhar a internet e todo mundo fica a navegar. Agora, somente que as crianças, não é, estão de férias, não é? É muito bom que as crianças tenham um divertimento, não é? Muito bem. Também temos essa câmera que a produção já está mostrando ali, não é? A produção já está mostrando exatamente esta câmera aqui. Funciona solar, né? Não precisa de corrente elétrica. Mesmo sem corrente elétrica, a câmera funciona, não é? 24/7. Tem lâmpada também, pode acender de noite. E a qualidade ali, e a vantagem que tem, três câmeras, né? Uma câmera móvel e duas câmeras fixas. Não vai querer perder essa oportunidade, né? Ligue para nós, leve essas câmeras, monte na sua residência e chega de sofrer roubos, chega de sofrer, não é? Destruição dos seus bens, dos seus edifícios, etc, etc. Então, leve essa câmera, instala ali e já está, e já está. Senhoras e senhores, hoje estamos com mais um tema super interessante, o fogo inapagável da fé, o legado dos martírios e o preço do testemunho, né? O fogo inapagável da fé, né? O legado. Hoje queremos analisar aqui o legado dos martírios, né? Como é o Estevão, não é? O Pedro, o Paulo e tantos outros, né, que vamos citar aqui. E desde já queremos lhe pedir para que comente, né? Comente na live, compartilhe esta live para que mais pessoas tenham a graça de receber este conhecimento divino sobre o legado daqueles que morreram a defender este evangelho, aqueles que morreram a propagar o nome de Cristo há de chegar a nós. Então, senhoras e senhores, estamos com o nosso convidado, Job. Seja bem-vindo ao podcast João 832. Muito obrigado. Quero agradecer, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer enorme cá estar, né? Para debruçarmos do tema. Como é que está de saúde? De saúde, estou bem, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus, não sei do seu lado. E o ministério, como é que faz? Bom, o ministério vai andando, não é? É uma luta diária, não é fácil, mas estamos na luta. Muito bem. Deixa eu falar um pouco mais próximo do microfone para que o internauta lá em casa, no Facebook, estamos no Facebook, pessoal. Vamos compartilhar a live no Facebook, Instagram e também no YouTube, não é? No YouTube. Vamos começando conversando sobre este tema super interessante, não é? Qual é o verdadeiro significado de um testemunho? Perfeito, muito obrigado pela pergunta. Yeah. Gostaria primeiro de começar de falar sobre o que é, na verdade, testemunho em Uhum. si. E vamos a isso, nos Exa ajuda. Yeah. exato. Pois, testemunho é, dentre várias formas que podemos usar, não é, para dizer aquilo que é. Testemunho é em si um ato que pode ser tanto oral ou escrito sobre alguma coisa que alguém presenciou ou que alguém tenha conhecimento. É aquilo que a gente vê sempre nos tribunais, né? Quando chamam alguém, dizem, olha, isso aqui é testemunha. Se está ali porque de certa forma viu, presenciou ou tem algum conhecimento sobre
sobre uma determinada matéria, né? Então, olhando para aquilo que é o contexto cristão em si, o testemunho seria a mesma lógica, mas já no contexto cristão, no sentido de Uhum. é a gente confirmar, é a gente falar daquilo que a gente, da experiência que a gente teve, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente presenciou, não é? É dar uma conta sobre aquilo que a gente, uma confirmação em si, né? Sobre experiências que a gente tem, tanto na nossa vida, não é? Então, o testemunho é exatamente isso, dar aquela confirmação sobre aquilo que é a obra de Deus na nossa vida, não é? Exatamente. Também temos alguns mártires, não é? Ahm, Quais são os mártires que pretendes destacar na edição de hoje? Na edição de hoje, vamos destacar, né, para claramente o Estevão, que foi um dos Yeah, primeiros o mártires, né, primeiro, o é o primeiro mártir primeiro, da é o igreja, primeiro, não é? segundo a Sim, Bíblia, exatamente. exato, o Yeah. Estevão e o próprio apóstolo Paulo. Sim, sim. Tudo bem. Então vamos nos basear nesses dois, não é? De vez em quando podemos trazer um e outro exemplo ali, não é? Ahm, Bom, vamos começar mesmo com o próprio Estevão, não é? O próprio Estevão, segundo a Bíblia, no livro de Atos, não é? Conta-nos como é que surgiu, não é? O Estevão faz parte dos primeiros diaconatos, dos primeiros diáconos, não é? Pois. Porque encontramos ali os apóstolos, não é? Os apóstolos que tinham que trabalhar na ministração da palavra e também cuidar das pessoas, da comida e tal. Então viram que o trabalho estava ficando tão grande e acharam melhor que pudessem ter pessoas que se dedicassem na administração. E o Estevão foi um deles, né? O que eu gostei é que eles colocaram requisitos. Que Pois. olha, para ser diácono, um dos requisitos era um homem cheio do Espírito Santo. Ah, um requisito bem forte, né? Será que hoje em dia as igrejas para instituir um diácono olham para esse requisito estar cheio do Espírito Santo? Qual é o seu comentário? Bom, Ainda não entramos no tema, mas vamos entrar daqui a pouco. É só uma provocação. Vamos lá. uma pergunta muito interessante, né? Hum, Muito interessante. yeah, De facto, se formos olhar para aquilo que foram os tempos primordiais da igreja, os requisitos eram esses, estar cheio do Espírito Santo, não yeah. é? Então, hoje, não é? Olhando para aquilo que são, não é, os, digamos, critérios de seleção para estar em posições de responsabilidade dentro da igreja, Mm, devia ser isso, a pessoa estar cheia do Espírito Santo. yeah. Sim. Tudo bem. Vamos lá, amado Job. Será que a história dos mártires nos inspira hoje em dia a sermos fiéis, a sermos corajosos para defender a palavra de Deus hoje? Excelente questão. Yeah. Bom, se formos a olhar, né, para aquilo que foi o tempo da igreja, no tempo primordial, no início da igreja, não é? A igreja primitiva sofreu perseguições terríveis. Exatamente. Perseguições terríveis, De desde aquele fato. absolutamente terríveis, não é? Yeah. Então, se formos a olhar Ou para. pode também contar um pouco da história do Estevão para ser considerado mártir. Exato, Estevão, para ser considerado E mártir, depois responda a questão: será que essa história nos inspira a sermos fiéis, a sermos corajosos para defendermos a palavra de Deus hoje? pois. Yeah. Então, se formos a olhar para o caso de Estevão, por exemplo, não é? Ele que foi escolhido ali para ser diácono, Mm, e numa dessas ocasiões, né, indo pregar a palavra de Deus, não é? Ele pregou ali para as multidões, mas de certa forma as pessoas não receberam aquela mensagem com aquele entusiasmo, não é? yeah. Então, por causa da sua pregação, daquilo que ele, do testemunho que ele deu, não é? Ele acabou sendo apedrejado. Ele foi apedrejado, perdeu a sua vida dessa forma terrível. E se formos a olhar, não é, para aquilo que aconteceu com Estevão, e inclusive, só para abrir um parênteses aqui, Yeah, porque yeah. no início até da minha caminhada cristã, Mm, sempre que eu ouvisse ou lesse alguma história de pessoas que eram fiéis a Deus, mas de mhm. certa forma tiveram um fim assim terrível, eu me, Trágico. trágico e Trágico, terrível, yeah. pois, eu me perguntava, mas espera lá,
Afinal de contas, se Deus ele é soberano, como é que ele permite com que pessoas que são fiéis A a ele ele passem sofram desta maneira. desta maneira terrível? Eu não Yeah. entendia, ficava mesmo boquiaberto por isso, não é? Então, se formos a olhar para isso, de certa forma, como seres humanos, nós acabamos ficando assim, tipo, epá, meu Deus, que isso? Afinal de contas, não é? Para uma pessoa que vem do mundo e passa a estar no reino de Deus, tem aquela sempre expectativa, não é? Tipo, epá, uau, agora tenho Deus, pelo menos daqui para frente as coisas vão ser assim. Yeah. E de repente chegas no Evangelho, ouves o quê? No mundo tereis aflições, Yeah. Mas tem de bom mas tem de ânimo. bom ânimo, não é? Yeah. Então, sempre que a gente vê isso, de certa forma causa receio, somos seres humanos, não é? Mm. Causa um certo receio, mas quando olhamos para aquilo que é o resultado dos martas, por exemplo, Estevão, naquele momento a ser apedrejado, o que aconteceu com ele? Ele viu a glória de Deus naquele momento. Ele viu a glória de Deus exatamente naquele momento. Eu acho que acredito que quando ele viu aquilo, ele ficou tipo, epá, até apedreja mais, está na hora Yeah, que ele. yeah. E depois, mais interessante nessa história é porque Estevão diz que Deus não podia colocar neles o castigo por causa daquela ação. Olha para isso. Quer Não, dizer, ele está sendo apedrejado, mas Deus diz: não coloque esse pecado neles. olha só para isso. Olha só para isso. Num momento como Yeah. esse, não De é? dor, de De dor, sofrimento. exatamente. Yeah. Mas o homem ainda teve coragem de dizer, Deus, perdoa-lhes esse pecado. Não Yeah. é? Então, até num momento como este, Deus fez revelar a sua glória a Estevão, no momento em que ele estava a ser apedrejado, porque é por causa do seu testemunho. Então, de certa forma, só para trazer as duas perspectivas, não é? Uhum. Quando a gente vê para isso, a gente tem a coragem, ganha coragem, né? Uhum. Porque a gente vê que, ainda que estejamos numa situação não agradável, porque a gente, cristãos dois, é para ter reclamamos por probleminhas assim, assim, epá. Se formos olhar para a igreja primitiva, olha só para isso, Yeah. eram problemas mesmo sérios, não é? Então, às vezes, nós, por termos problemas aqui, problemas ali, Deus isto, Deus aquilo, reclamamos facilmente, esquecemos que o mesmo evangelho, para chegar até a nós, Uhum. é porque houve pessoas que tiveram que entregar até a sua própria vida, porque o mártir parte daí, não é? Ser tão fiel a Deus de tal maneira que, conforme Jesus Cristo disse, se queres servir a mim, tens que negar-se a si mesmo. Yeah. Negar-se a si mesmo, de tal forma que até a minha própria vida eu Hum. nego. Entrego a minha vida para glorificar a Deus, não é? Então, de certa forma, quando olhamos para os mártires, nós ganhamos coragem, porque sabemos que Deus, ele é fiel. Yeah. E na sua fidelidade, ainda que estejamos num momento de tribulação, não importa que tipo de tribulação, até ainda que estejamos mesmo entre a vida e a morte, Deus está lá conosco. A sua glória está lá conosco, não é? Então, mas também tem aquela parte, conforme eu disse, há certas pessoas que vêm para isso, não é? Porque por causa daquela expectativa, tipo, ok, agora estou em Cristo, então daqui para frente é só maravilha, mas não. Descobres que, afinal de contas, o evangelho não é tão aquela maravilha que eu achava que era. E depois estava já a colocar um ponto muito importante que te questionavas, mas por que se essa pessoa está servindo a Deus, está defendendo a Deus, vai ter um fim tão trágico desta maneira como Estevão? Qual é a resposta que nos traz hoje? A resposta dessa pergunta surgiu um tempo depois, porque tive mesmo que entender, mas por que pessoas que são fiéis a Deus Yeah. tiveram um fim de outra? Por que Deus deixou isso acontecer? Hum. Partindo do princípio que Ele é soberano, não é? Então, se Ele é soberano, não que a situação em si saiu do controle dele, Yeah. mas de certa forma, por algum motivo dele, permitiu com que isso acontecesse. Mas por quê? Então, eu cheguei à conclusão que, na verdade, nós, não é? Podemos ser tão fiéis a Deus, amarmos tão a Deus, negarmos a nós mesmos de tal maneira que até Deus permite com que a nossa vida sirva de testemunho, sirva de uma forma de adoração. Ou Uhum. seja, Deus permite com que, por exemplo, tu possas passar por até morte, mas aquela morte não é simples morte, é uma forma de adorar a Deus, é uma adoração para Deus. A morte em si soa como adoração para Deus. Então, Yeah. por isso, não porque Deus permite, ou porque permite sim, mas não porque, enfim, a situação saiu fora do controle, ou não sei o que, é uma forma de adoração. Amar tanto a Deus de tal maneira que nem a nossa própria vida não nos diz, nem a nossa própria vida não nos diz respeito de tanto amor que a gente tem a Deus. Amém.
Mas também comentávamos que o Estevão pediu para que Deus não culpasse aqueles que estavam lhe apedrejando. Que lições nós, hoje em dia, podemos tirar da história de Estevão? Pois, interessante. Quando voltamos para essa história, né, vemos naquele momento Estevão a ser apedrejado à morte mesmo. Ele ainda diz ao pai, para Deus, lhes perdoe desse pecado, não lhes incuta esse Yeah. pecado. Nós vemos aí, isto em si, para mim, não é só como uma manifestação do poder do Espírito Santo que estava nele. Porque nenhum ser humano em si que não esteja cheio do Espírito Santo, num momento como daqueles, pode dizer tais palavras, como Deus perdoa, num momento aquele. Porque errados eles estavam. Porque se fosse uma coisa, digamos, a motivos, assim, podemos dizer, coerentes, de tal maneira que ele tirasse a vida, não haveria necessidade dele proferir tais palavras. Então, aí nós tiramos uma lição sobre ser cheio do Espírito Santo. Porque isso em si é uma consequência de ele estar cheio do poder do Espírito Santo, não é? Essa capacidade de perdoar, não é? De perdoar em um momento como esse. Temos que olhar também o contexto, não é um simples perdão, porque para hoje em dia nós até temos aquele problema, né? Tipo, qualquer coisinha dentro da igreja, já não falou com fulano, Já nem vou. já nem vou, às vezes já nem Às vou à vezes não igreja. vale a pena. Já não vai. Olha Zangou, já isso. não vai. Não vai ser numa querer que eu vou. Sim, aquele ali o que me fez, não, já estou a sair, tchau, já estou a arrumar minhas malas, foi embora. Qualquer coisinha, Yeah. mas quando vemos aí uma pessoa que estava numa morte por apedrejamento, mas Por pregar a palavra genuína. por pegar a palavra genuína. Yeah. Mas E hoje em dia, como é que têm sido as pedras? Será que, por exemplo, para o nosso contexto em Moçambique, será que as pessoas quando pregam o evangelho genuíno, há pessoas que pegam pedras, lançam ou tem outra forma de apedrejar aquele que prega o evangelho genuíno? interessante essa pergunta, Yeah. porque se formos olhar para os dias de hoje, as pedras em si, Uhum. existem outras formas de pedras, não é? Yeah. Existem outras formas, porque até às vezes nós aqui reclamamos muito por perseguição, e de facto existe perseguição, não que não exista, não é? Mas não como de Malta Estevão. Não como de Malta Estevão, Yeah. só a perseguição, por exemplo, pode se manifestar para nós como porque, por ser cristão, não é? Tem pessoas que já não falam mal de nós, até na família já somos, de certa forma, excluídos, porque, eles falam com ele, nós somos Com ele então. sanguíneos, a perceber? Então, essas formas em si também são as pedras que podemos considerar pedras de hoje. Por isso que eu quero trazer aqui um outro parênteses. Nós reclamamos tanto por causa, não que digamos, não tenhamos legitimidade, porque a perseguição é perseguição, não é? Mas se formos a olhar para aquilo que os primitivos da igreja, os primeiros, não é, apóstolos, os primeiros discípulos, não é, da igreja passaram, é incomparável. É incomparável. Então, as perseguições hoje se manifestam de outras formas, não é? Pode ser por as pessoas falam mal de ti, não é? Tanto é que são coisas que acontecem na minha própria vida por causa do testemunho de ser cristão. Tem pessoas que já não querem andar mais contigo, porque com ele isso aí joga sanha. Então, por aí em diante. Tudo bem. Vamos ler um pouco aqui o Atos, só para contextualizar biblicamente o internauta. O livro de Atos, capítulo 7, o versículo 55. Podemos começar com 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos, não é, no céu e viu a glória de Deus e Jesus, não é? Quer dizer, Estevão olhou para o céu e lá no céu Estevão viu a glória de Deus e Jesus. Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. 57. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. 58.
e lançando-o fora da cidade, o apedrejar. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, 60. Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. História super interessante. Super interessante. E hoje em dia, nós, como é que nos motivamos quando ouvimos a história de Estevão? Ficamos com vontade de servir mais a Deus ou com medo de servir a Deus? Essa pergunta é muito interessante, Que né? bom. É interessante porque quando olhamos para aquilo que foi, não é, o caso particular de Estevão, Hum, que foi apedrejado por causa do testemunho da palavra de Deus que ele deu, não é? yeah. A gente até pode ler, ver, uau, ele viu a glória de Deus, que bom, mas isso na prática, quando a gente vê, de certa forma, há quem pode se intimidar por isso. Por causa daquela situação que eu disse, há quem vem para o evangelho com aquela expectativa, achando que, uau, daqui para frente é só maravilha, Maravilha, é boa só, é vida. só glória a Deus. Parece coisa Yeah, simples, mas yeah, acontece, a yeah. pessoa vem com Já aquela não há expectativa. tentação, já não há Agora, perseguição. agora é só Deus, vai colocar a mão, as coisas vão Yeah. andar. Mas aí vem, ouve aquela passagem que está em João, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quando a gente ouve tais coisas, eu em particular, Hum, quando vou falar da minha própria experiência, quando não é, tomei o conhecimento ou aprendi que, na verdade, o evangelho não implica que daqui para frente é porque serão só maravilhas. Poderei passar sim por situações complicadas, dificuldades, problemas. De certa forma, trouxe um frio na barriga. Não é? Somos seres humanos, temos que ser sinceros. exatamente. Somos seres Yeah. humanos, traz frio na barriga. Mas é aí onde entra já o nosso dever de sermos cheios do Espírito Santo. Porque quem nos traz essa coragem, que olha, tudo bem, vais passar por dificuldades, mas tenha bom ânimo, estou contigo, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em si é que nos dá essa coragem de a gente poder enfrentar tais dificuldades. É aquilo que tem um amigo que costuma dizer, né? O cristão ele pode ser abatido, mas nunca abalado. Hum, Ele pode ser abatido, mas nunca abalado. Então, até em meio a situações difíceis, dificuldades, problemas, o Espírito Santo, ele nos dá a confiança que Deus é conosco e que não porque a situação está fora do controle de Deus, é porque Deus está ocupado demais no outro lado do mundo a cuidar de outras coisas, então é de voltar um pouco para yeah. Moçambique Nós e cuidar. sabemos que Deus é onipresente, então Exatamente. não tem como. Então Deus está aí, Yeah. até nesse momento, não é? Até porque Deus pode permitir, Deus é que permite que passamos por tais situações. Uhum. Então, até nisso, Deus pode nos ensinar lições. Até nisso, há sempre algo que nós podemos aprender no meio da dificuldade. Que, olha, posso estar a sofrer, não porque o sofrimento em si seja, tipo, uau, vou adorar o sofrimento, a sofrer, uau, que bom. Não, ninguém Yeah. gosta de sofrer. Ninguém. Jesus Cristo não morreu para a gente sofrer, ele morreu para a gente, não é? Além da salvação, possamos ter vida plena, ele mesmo disse na sua palavra, não é? Mas que, ainda que passemos por dificuldades, a graça de Deus, posso até pegar o exemplo de Paulo, né? Ainda com espinho na carne, ele orou para Deus, Deus disse, o que minha graça te basta. Yeah. É nesse momento que a graça de Deus, nós vemos que na verdade, se estou em pé, não é por causa da minha habilidade, é pela graça de Deus. Até em momentos de dificuldades como essas, se fosse pela minha própria força, se calhar já teria desistido, não é? Mas Deus, pela sua graça, Ele é que nos mantém o que? Firmes. Então nós aprendemos em momentos assim, não é? Que a graça de Deus é que nos basta, que Deus é quem nos sustenta. Porque enquanto eu conseguir fazer as coisas na minha mão, dificilmente vou ver a graça de Deus. Yeah. Enquanto as coisas ainda estiverem dentro dos meus limites, epa, ainda posso ajeitar aqui, ajeitar ali. Até posso vir a Deus, mas no fundo não é aquela coisa, não é? Porque eu sei que, epa, tudo bem, ainda tenho como tentar fazer as coisas da minha maneira. Mas quando as coisas já saem dos limites, só Deus é que pode agir. É aí onde vemos a graça de Deus. É aí onde vemos mesmo o poder do Espírito Santo
de nos consolar em momentos como esses, de nos, não é, guiar, de nos fortalecer, acima de tudo, em momentos de perseguição, problemas, dificuldades, não é, que a vida em si lança nas nossas vidas. Tudo bem. Trouxeste aqui um exemplo de contextualização, de apedrejamento, mas no lado familiar, que pode ser a nossa própria família. E dentro de uma congregação, será que não existe isso? Porque se olharmos, por exemplo, para a história do Estevão, ele estava pregando para pessoas que já conheciam a palavra, Pois, entre aspas, né? Mas ele foi falando algumas verdades que eles não gostaram. Será que dentro das nossas congregações não há esse cenário de aparecer, levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus, começar a pregar aquilo que é verdade e existirem pessoas que ficam tocadas, porque é a verdade que acontece com a pessoa e a palavra lhe exige que mude. pois, E a pessoa, atenção, e a pessoa resiste à mudança. pois. De Yeah. facto, são coisas que acontecem mesmo. E eu te direi que isso acontece naquelas pessoas que levam, digamos, a pregação do evangelho como uma indireta. Não é? Nós já Hum. ouvimos na igreja, tem aqueles dias em que há pregação e há certos irmãos, ou até nós mesmos podemos ser, "Ih, aquele pastor já até parece que estava a falar, até parece que me viu, não sei o que, estava a falar diretamente para mim." Ou então é porque estive com ele a desabafar, Sim, a me confessar e hoje está a vir me pregar aqui. sim. É como que se aquilo fosse uma indecente o evangelho, como se fosse uma Yeah. indireta. E de facto, não é? Para quem ainda não teve o encontro com Cristo genuíno, Hum. não é? Porque estar na igreja só em si não é sinônimo de estar em Cristo. Yeah, um dos nossos convidados, numa das edições, dizia que para muitos é moda ir ao culto no domingo. Tá aí, pode ser uma moda, não é? Já que toda a gente nos domingos acorda, vai à igreja, então eu também Yeah, deixa lá yeah. fazer o mesmo, Mas não é? não estão, a maior parte não está lá por fé, é mesmo moda, por cumprir o dia. Então, quando vão lá e ouvem a pregação do Hum. evangelho, que Yeah, olha, temos que negarmos a nós mesmos, yeah. Renúncia, tem que mano. haver renúncia, temos que deixar o Yeah. pecado e fazer o que Uh, é servir a Cristo. Isso, de facto, toca o coração da pessoa, tipo, hum, ih, isso aqui já está a começar, não yeah. é? Então, depois disso, faz o quê? Ih, pastor, a igreja ali, ih, nada, só comer lá com a sona lá, né? São aquelas, não é? Então, são pessoas que vê o evangelho como se fosse uma indireta, principalmente pessoas que não tiveram ainda um encontro genuíno com Cristo. Uhum. E de fato, mesmo dentro das congregações, não é? Existe sim casos de apedrejamento, Hum. em que E por como é que tem sido? isso pode manifestar de diversas formas, né? Em que um irmão, não é? Porque está sempre lá na igreja, né? Sempre para voltemos a Deus, arrependemos, né? Para que a graça de Deus se manifeste nas nossas vidas, temos que abandonar o pecado. E há quem não gosta de ouvir essas mensagens, né? A pessoa não quer abandonar o Sim, pecado. e até dentro da igreja você encontra aqueles grupinhos que dizem, uma sanhana só fica, e aquele que Yeah. ah, parece que é um, digamos, não sei se digo obcecado demais pelo evangelho, aquele que está sempre a falar essas coisas todas, Tem não é? sempre um testemunho para dar. Sim, é esse aqui quando, até que é esse aqui quando começa, estás a Yeah. perceber? Você quando liga para aquele irmão, só daquele, só te fala da Bíblia. Só de falar da Bíblia. Pessoas dentro da igreja a fazerem Exatamente. isso. Porque no Yeah. mundo até tudo bem, entendes? Não é? Tipo, tudo Yeah. bem, são pessoas que ainda Não, já me disseram, epa, as manas me saudavam. Olá, mano, a paz do Senhor, como está? vejo só. Esse mano, quando você lhe saúda toda hora a paz do Senhor, né? E parece que ficam incomodadas quando você saúda com a paz do Senhor. E de fato. E são, né, essas ações em si que se manifestam como o apedrejamento, entre aspas, né, dentro da Hum, igreja, não é? Por causa do testemunho que a gente dá, não é? exatamente. E hoje em dia, como é que a igreja pode honrar essa história, esse legado dos mártires? Bom, eu diria que a forma mais simples Hum, de orarmos aquilo que é o legado dos mártires hum, é vivermos o Evangelho. yeah. Porque esse Evangelho, para chegar até nós hoje, esse estudo Paulo, Estevãos, que estamos aqui a falar, foram mortos. Eles deram a sua própria vida por causa do testemunho que hoje nós temos. Então, melhor forma de a gente honrar aquilo que é o legado dos mártires é a gente viver o Evangelho. hum, Porque qual era a pregação deles? yeah. Arrependei-vos. Voltemos-nos para quê? Para Cristo.
Então, a forma mais eficaz de a gente honrar o legado dos mártires é vivermos o Evangelho. E nós ainda temos a graça de estarmos num país como Moçambique, em que ah, podemos falar do Evangelho à vontade. Não há nenhum, não é, em termos, é um país laico, né? Então há Yeah, essa liberdade da gente falar do falar Evangelho. dos Mas no evangélicos. mesmo mundo, nesse exato momento, há países em que falar de Cristo é crime. Yeah. E nós Pena de esquecemos. morte Sim, até. nós até Yeah. reclamamos aqui em Moçambique, mas há países, meu irmão, que só falar de Cristo Yeah. é um crime, pena de morte. Hoje mesmo, há pessoas que estão sendo perseguidas nesses pontos Vão do mundo. fugindo ali. Outras até ainda mortas mesmo, Yeah. não é? E nós temos a graça de estarmos num país como esse que nos permite. Então, a melhor forma da gente orar, ou não há melhor forma da gente orar, a não ser vivermos o Evangelho, vivermos aquilo que são os ensinamentos deles, não é? Exatamente. O que os mártires nos ensinam sobre a esperança eterna e a perspectiva, não é, do sofrimento? Interessante pergunta. Bom, no sentido sobre Mas aquilo antes que. até pode trazer um pouco a história do Paulo e depois relaciona aqui os ensinamentos. Pois, até quando falamos de Paulo, né, Yeah, nesse contexto de mártires, é yeah. interessante porque ele era um dos que antes de se tornar Perseguia a apóstolo, igreja. perseguia, prendia esses todos os Yeah, crentes, não yeah, é? de facto. Antes de ele ter um encontro com Cristo, ele é Hum, daqueles até levava a sério esse trabalho, não é? yeah. Ele ia De sempre perseguir a igreja. Mano. perseguir a igreja, Era mandava. um grande inimigo da E- igreja. Ele mesmo, Paulo, era um grande inimigo da igreja. Tanto é que até depois de se converter, há ainda certos pontos, né, da igreja que até duvidaram de aquele que antes Yeah. nos perseguia, será Não, que. não é fácil, mano. Não é? Até eles duvidaram, Você, não. você saber que aquele cara pegava nossos irmãos, dava porrada, metia na prisão e ouvir que de repente ele se converteu. De De repente. repente, Não foi um processo longo, não. Aquilo foi um tic-tac, mano. Tripá. Já está mudado, mano. Não é fácil, mano. não é fácil, não é fácil, não é fácil. Yeah. Então, até pegando o exemplo de Paulo, né, Uhum. ele prendia cristãos. Ele foi um dos que fazia parte desses grupos que perseguia a igreja, mas depois dele ter um encontro com Cristo, né, depois dele ser transformado, tudo mais, ter o seu ministério, tudo mais, ah, depois dele ter o seu ministério, não é? Ele, como é que eu vou dizer? Parou de perseguir e começou a ser perseguido. Ele parou de perseguir e começou a ser perseguido. Aí já o contraste mudou. Aí já o Yeah. contraste mudou. Ele mesmo que antes perseguia, até porque Uhum. Deus logo lhe disse: Tu vais sofrer por causa do meu testemunho. Logo de princípio, Deus lhe Yeah, disse. yeah. Então Deus lhe preparou. Deus lhe preparou, né, para sofrer por aquilo. Mas será que Deus prepara todos nós da mesma maneira? Deus nos prepara, porque conforme a palavra de Deus em si diz, que Deus não nos deixa que sejamos tentados acima. Daquilo que nós podemos. Então, até em situações como essas, Deus jamais deixaria com que viesse uma situação demasiada, como é que é? Muito pesada Muito para nós, pesada que que nós. não consigamos suportar. Pois, então, se Deus permite com que algo aconteça, ou com que uma certa situação venha, é porque Ele já nos preparou, não é? Para que possamos suportar essa situação. Yeah. Pois, Então, vamos lá. Que ensinamentos a vida dos mártires nos trazem? os ensinamentos que a vida dos mártires nos trazem Hum, é que o Evangelho, sim, é aquele Evangelho da graça, da salvação, mas que o- isso em si não é uma, como é que eu vou dizer? Não sei se digo garantia ou, sei lá, garantia de que daqui para frente as coisas não é, vão ser uma maravilha. hum, Não. No mundo vamos ter aflições, vamos passar por, não é, certas situações por causa da pregação do Evangelho em yeah. si. Por causa da pregação do Evangelho em si. Mas mesmo no meio destas situações, Hum, a mão de Deus está lá conosco. Deus é fiel, Deus está lá conosco naquele momento em que, pá, já não sei mais o que fazer, estou tramado, né, como a gente diz. Mas a mão de Deus ainda está lá. E Deus até pode usar essas situações para nos ensinar alguma coisa. Nos ensinar talvez a ser pacientes, a saber esperar nele, a confiar até nele. uhum. Conforme eu disse, né? Quando, epa, enquanto as coisas ainda estiverem um pouco no meu alcance, enquanto eu ainda tiver possibilidade de ajeitar, posso até confiar em Deus, mas no fundo não é aquela confiança 100% porque sei que ainda tenho como ajeitar.
Mas quando tudo já desmoronou, quando a minha mão já não pode fazer absolutamente nada, só Uhum. resta quem? Só resta Deus. Yeah. Então, olhando para a história do Paulo, não é? Que era perseguidor da igreja, se converteu, passou a ser perseguido, preso, eh, levou muita porrada, não é? Até ao ponto de morrer. Será que todos aqueles que agora, não é, falam mal de nós como cristãos, no dia que se converter, vão pagar por isso? Essa é uma pergunta interessante, porque de fato, se formos olhar para Paulo, era aquele que perseguia. Hum, Mas depois de ele ter um encontro com Deus, passou ele a ser perseguido, foi chicoteado, era prisão aqui, prisão ali, yeah. não é? Então, essas pessoas que hoje nos perseguem, né? Pela graça de Deus, se um dia vierem ou quando vierem conhecer a Cristo, Deus até pode também, não é? Isso já depende, né? Claro, Yeah. da soberania de Deus, né? Porque no fundo, no fim, quem decide é Deus. Hum, Mas Deus até pode usar essa situação também para mostrar que, olha, aquilo que você fazia também aos outros antes, hum, agora pode sentir na pele como é. Não porque Deus se alegra ou está a se vingar, não. Não no sentido de não vingança, é tipo, esse tipo de não vingança. vingança, tipo, ok, já que você é aquele meu filho, Job Zungen, você toda hora ali falava mal, não sei o quê, então agora senta na pele como é. Não no sentido de vingativo, mas no sentido de aprendermos também, não é? Que, olha, o preço do evangelho é esse. O preço do evangelho é esse. É a gente não é passar por situações, dificuldades, exclusões, sermos falados mal aqui, mal acolá, Yeah. não é? Mas no fim, tudo se resume em que é confiarmos na graça de Deus. Porque é nesse momento em que a graça de Deus se manifesta, conforme já lemos aqui a passagem de Atos 6 e 7 sobre o apedrejamento de Estevão, naquele momento ele viu a glória de Deus. Exatamente. Naquele momento daquele sofrimento, daquela dor física também que ele estava sentindo, ele viu Jesus Cristo sentado na direita de Deus. Então, é nesses momentos também a glória de Deus se manifesta. A propósito também, na, 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 na dificuldade, na perseguição, não é? Hum, E até nossa própria vida pode ser usada como uma forma de adoração a Deus, hum. não é? Então, quer dizer que ao meio a sofrimento, há pessoas que podem ahm, adquirir alguma experiência e se converterem, aceitarem a Cristo. No meu sofrimento. Exato. Por exemplo, a questão do Estevão, que foi apedrejado, naquele cenário todo, é possível a pessoa, mesmo assim, dizer: quero servir o mesmo Deus de Estevão, que permitiu com que Estevão fosse apedrejado, morrer desta forma? Exatamente. É aí onde entra já aquele contraste que eu trouxe aqui Hum, sobre as duas perspectivas. Para quem vê isso numa primeira instância, como somos seres humanos, não é? yeah. Sempre dá aquele tipo, uau, afinal é assim. Afinal, servir a Deus é isto, é ser Yeah. Porque, por apedrejado. exemplo, muitos quando dão um testemunho, há de ver, eu me converti porque estava doente. Eu é que estava doente. Eu já ouvi também um testemunho de alguém dizer que se converteu porque estava numa festa religiosa, então gostou da festa, acabou se convertendo. Mas para a questão de Estevão e do Paulo, por exemplo, não é? São histórias tristes do Evangelho. Até que ponto isso pode impactar alguém a crer em Cristo Jesus? Bom, isso pode de certa forma impactar alguém Hum, a crer em Jesus Cristo, vendo primeiro a coragem que eles tiveram. yeah. Porque essa coragem não é uma coragem 100% Humana, humana. yeah. Não, Quer isso dizer, não é. mesmo sendo apedrejado, eles estão a ver a glória de Sim, Deus e de sim, Jesus Cristo lá no céu. sim. Ainda que a pessoa, Yeah. alguém veja isso, ainda que não tenha um entendimento 100% sobre o que aconteceu, mas a pessoa até pode ter uma pergunta, mas deve ter havido alguma coisa que ele, que, sei lá, ou que ele carregava, ou que estava dentro dele, ou alguma coisa que ele tinha que lhe deu forças Yeah. de poder resistir até uma situação desse extremo, não é? Então, olhando para isso, encoraja, assim, claro, Deus pode usar diversas Uhum. formas para trazer as pessoas para si, não é? Então, mas mesmo no sofrimento, Deus pode usar sim esse sofrimento, capitalizar esse sofrimento, não é? Para
fazer com que a pessoa venha a conhecer a Cristo. Yeah. Porque nesse momento que tu já não tens, olhas para a esquerda, direita, não há nada. Às Exatamente. vezes você tendo um pouco na dúvida, fica tipo, epá, Deus, se você existe aqui, epá, estou a pedir. Até, às vezes falta palavras assim, exatamente como expressar o que tu queres dizer, não é? Mas tu fica Yeah. tipo, epá, Deus, se você existe de verdade, peço. Epá, às vezes até nós fazemos aquelas coisas, tipo, epá, Deus, se você me tirar dessa situação, ou isto, ou mais aquilo, epá, eu prometo te servir. E Deus conhecendo a intenção do nosso coração, né, claramente, não é? Deus pode usar essa situação para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que converte. Então o Espírito Santo pode usar uma situação dessas também para salvar alguém, não é? Yeah. Bom, vamos lá também aqui no versículo 60, não é? Estevão diz o seguinte: Senhor, não lhes imputes este pecado. Que lições nós podemos tirar deste pedido de Estevão quando estava sendo apedrejado? Bom, nós podemos tirar valiosas lições dessas palavras de Pedro, porque é aquilo que vai em concordância com o que foi, os que foram os ensinamentos de Jesus. Orar por aqueles que nos perseguem, Amar os nossos inimigos. amar os nossos inimigos. Isso, Yeah, humanamente falando, é algo impossível. yeah. É algo impossível. Então, só quem está cheio do Espírito Santo, da graça de Deus que nos é manifesta através do Espírito Santo, pode, em um momento como esse, dizer: Deus, não lhes incuta esse pecado. Yeah. Isso em si é uma manifestação do poder do Espírito Santo que está, da graça de Deus que estava nele. E para nós, como é que tem sido hoje? Ah, Será que nós pedimos a Deus para que Deus perdoe os nossos inimigos, mesmo sabendo que fazem de propósito para nos castigar? aí já surge aquele nosso lado humano. Às vezes ficamos tipo, epá, já que enfim, já que Deus manda na palavra que tenho, mas se dependesse de mim, aquela ali eu não. Não é? Se dependesse de mim, aquela ali eu não lhe perdoava, não é? Yeah. Mas isso nos ensina a importância do perdão. A importância do perdão. Então aqui temos uma lição muito grande de perdão. A importância do Que perdão. independentemente do problema grave que a pessoa nos causou, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Yeah. O homem aí que perdoou, Estevão, nesse caso, Mm, estava numa situação de morte, mano. Dor, pedra yeah. dói. Pedra Yeah. dói, mas ele Nós disse nem que. estamos a imaginar o impacto Nós nem, disso. se calhar nós não imaginamos nem um terço daquilo Yeah. que foi a. E nós nem sabemos que tipo de pedra estavam lançando. Olha só, porque apedrejamento naquela altura era uma prática, não foi aquele Exatamente. Era apedrejamento. lei, Sim, mano. era lei. Então, a importância de perdoar, a importância de a gente ter perdão, mas isso só é possível se a gente estar cheio do Espírito Santo. Yeah, como Estevão. Como Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito, até porque ele foi escolhido para ser diácono Era um dos requisitos. era um Estar dos cheio. requisitos, estar Então, o cristão precisa estar cheio do Espírito Santo. é estar cheio do Espírito Santo, porque mesmo o perdão assim não é uma coisa que eu vou como é que eu vou perseguir em si, no sentido de é algo que eu posso fazer sozinho. Yeah. Preciso do Espírito Santo, porque o Evangelho é exatamente isso. É a gente, não é? Ser guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, ele que nos guia em todas as coisas. Porque se formos olhar, viver o Evangelho em si se resume em buscarmos o Espírito Santo, porque ele é quem nos capacita, ele é quem nos dá as habilidades de perdoar, por exemplo, falando do perdão especificamente. Então, é importante nós buscarmos a intimidade com Deus, aquela intimidade com o Espírito Santo, de tal maneira que até aqueles que nos perseguem, até aqueles que nos lançam pedras, nós temos a capacidade de dizer: Pai, perdoa aquele fulano. Às vezes, tudo bem que temos nosso lado humano, às vezes até pode dizer: epá, não quero tanto fazer aquilo, mas por causa do Espírito, porque nem sempre precisa haver a coisa em si que a gente faz, precisa ser agradável, Yeah. para ser, não é? Nas coisas de Deus é assim, nem tudo precisa porque, ok, estou a pregar porque estou a gostar, mas Deus ordenou, pregue, não é? Deus ordenou para com que perdoasses alguém, perdoe, não é fácil, o Espírito Santo, por isso que ele está aí para ajudar-nos, não é? Yeah. Nesses momentos. Muito bem, interessante. Olha, o tempo aqui
no podcast João 832 corre muito rápido. Queremos lhe pedir para fazer considerações finais sobre o tema, alguma coisa que aqui não tocamos, mas que seja relevante para o nosso tema de hoje da fé inabalável. Bom, sobre o tema, gostaria aqui de realçar, não é? A importância ou o nosso dever de honrar o evangelho de hoje. Porque o evangelho de hoje, ou esse evangelho para chegar até nós, não foi fácil. Pessoas tiveram que entregar a sua vida. Uhum. Passaram por diversos tipos de situações. Então temos que honrar, não é, o evangelho, vivendo o evangelho. E que ainda que a gente passe por situações, perseguições, dificuldades, problemas, a graça de Deus continua conosco até nesse momento. Aquilo que Deus disse a Paulo, né? Minha graça te Que basta. basta. Sim, a graça de Deus está conosco nesse momento. Ainda que a situação pareça, não é, já saiu fora do controle, parece que Deus está ocupado demais, está busy com outras cenas, não é? Mas não, até nisso, Deus fortalece-nos. O Espírito Santo usa essas situações para nos fortalecer. Então, se há alguém que esteja a nos ouvir nesse momento, nos acompanhar, epa, está com as mãos na cabeça sem entender o que é que está a acontecer, isso não implica que Deus abandonou ou que Deus perdeu o controle da situação. Tudo ainda está controlado, a graça de Deus ainda está contigo. É só continuar orando, buscar a Deus e que há graça até nesses momentos. Hum. Então temos que honrar aquilo que é o legado dos mártires da igreja, aqueles que, de tanto ser fiel a Deus, entregaram a sua vida. Então que nós hoje possamos aplicar o evangelho, não é? Só assim, essa é que é a melhor maneira da gente orar aquilo que foi o legado dos mártires. Muito bem. Beijinhos e abraços. Bom, aproveitar a oportunidade para mandar um forte abraço à minha mãe, ao meu pai também, aos meus irmãos, a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Espero que tenham aprendido com a conversa, não é? Hum. E que Deus possa abençoar grandemente aqueles que nos acompanham. Muito obrigado, amado Job, pela sua presença e compartilhamento dessas experiências divinas. E que a graça de Deus nos acompanhe sempre. E que possas crescer também espiritualmente no ministério onde estás. Muito obrigado. Queremos agradecer a Deus pelo caro internauta estar ligado pelo Facebook, YouTube e Instagram de Mas Não Serves nesta edição de hoje de podcast João 832. Lembrando que haverá um workshop, não é? Códigos milenares, não é? Workshop Códigos Milenares, empreendendo com propósito e fé, né? Então não perca esse workshop no dia 13 de dezembro, este sábado, não este próximo sábado, não é, com Emanuel Costa, no salão, não é, no salão, ahm, na sala de reuniões da Biblioteca Pública da cidade de Xaxá. Então, se inscreva e tenha a oportunidade de participar deste workshop Códigos Milenares com Emanuel Costa. Senhoras e senhores, quero agradecer a Deus pela vida da equipe desta edição de podcast João 832, ao Hermelainas, o nosso produtor, ao Paulo, o nosso operador de câmera, a Taylor Waila, a nossa realizadora, e a todos vocês que comentaram, que compartilharam, colocaram gosto. Coloquem gosto, pessoal. Não custa absolutamente nada. Colocam um gosto, colocam um adoro ali, colocam um compartilhamento. Isso não gasta nada. Coloca nos seus stories, nos seus grupos do WhatsApp, etc, etc. Há pessoas que precisam desta mensagem para que sejam convertidas. Porque iniciamos com uma oração, então vamos também fazer o encerramento desta edição, com promessa de voltar na próxima quinta-feira. Olha, dia 11 de dezembro será a última edição do ano. Então, próxima semana a gente vai fechar aqui o podcast João 832, com esperança de que todas as edições que a gente fez desde março até hoje tenham sido muito impactantes para a sua vida espiritual. Por hoje ficamos aqui.
Até na próxima quinta-feira, às 18 horas, com mais um tema impactante. Oração, amado Job. Pai amado, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer mais uma vez por cá estarmos. Te agradecemos porque é a tua graça que nos permite cá estar, é a tua graça que nos sustenta. Pai amado, espero que a conversa de hoje possa tocar alguém, porque o Senhor é o Deus que conhece todos os corações, o Senhor sonda todos os corações. Então, Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. Que o Senhor possa tocar corações através dos ensinamentos, da conversa, do aprendizado que podemos cá obter hoje através da sua graça. Pai, te agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.